Muito boa noite a todos. Eu fui incumbido de falar hoje à noite sobre os ataques à família. Como o pastor já introduziu, a nossa família já passou por muitas situações difíceis. Uma delas diz respeito a ter filhos. Nós já perdemos 9 e temos Eva, e mais Lia, que está sendo formada, graças a Deus. Mas ao todo nós temos 11. Porque 9 estão no céu. Alguém descrê disso? Evidentemente já estão com o Senhor. E a alma não tem idade. Tanto faz ter um dia como ter 100 anos. Estão com o Senhor. Mas Deus nos deu o privilégio de estarmos agora com 2. O Salmo 128, que eu preguei no domingo pela manhã, da última vez que eu estive aqui, eu disse o seguinte: quando o Salmo fala, os filhos à roda da mesa, a imagem é de uma mesa grande, cheia de filhos. Eu disse, eu não sei se a minha vai ser tão grande assim. Mas se for o caso, eu diminuo a mesa, mas quantos filhos Deus me der, vão estar à roda para podermos contar as graças do Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da sua família, mas eu tenho certeza que ela está sob ataque. Eu não vou concentrar a minha fala nos ataques. Vocês já sabem quais são. Mas a gente vai tentar trazer aqui uma proposta de como nós vamos lidar com os ataques do mundo. Como a igreja lida com os ataques à família. E eu queria fazer isso a partir do texto de Juízes, capítulo 11. Juízes 11. É um texto complexo e longo, mas eu não vou ler todo, até porque vai ser lido durante a exposição. Então nós vamos ler dos versos 1 a 10, mas a exposição é de todo o capítulo, são 40 versículos. A história de Jefté, um dos juízes de Israel. E eu vou fazer o contraponto com a história de Abimeleque, filho de Gideão. Vocês vão ver como essa história vai ser conduzida ao longo da Escritura e como isso tem ligação com Cristo e com as nossas famílias. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Juízes 11, versos 1 a 10. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, nós te damos graças pela tua palavra revelada. Não fosse ela, nós nunca reconheceríamos o Senhor nem o teu Filho. Mas por meio do teu Espírito, o Senhor nos revela quem tu és, o que nós devemos crer e fazer, Senhor Deus, a respeito da tua lei. Nossas famílias, Senhor Deus, tu bem o sabes, porque tu tudo governas, estão sobre os ataques do inimigo. E esta condição nos é difícil, Senhor, mas não é impossível de enfrentarmos esses ataques, porque o Senhor, que governa todas as coisas, está acima de nós e cuida do seu povo. Nos ensina pela tua lei, pela tua palavra, pelo teu evangelho, como, Senhor Deus, proteger a nossa casa e como enfrentar
os inimigos. Porque foi assim com Cristo, será assim também com o seu povo. Ó Deus, usa-me poderosamente, apesar de mim mesmo, para a tua glória, pelo poder do teu Espírito Santo, nós te pedimos. Amém. Evidentemente, estar sob uma circunstância pode nos dar melhor ou pior condição para enfrentá-la. As condições que nós temos na nossa vida, elas podem facilitar a resolução dos nossos problemas, ou estas mesmas circunstâncias podem dificultar a resolução do problema. Uma pessoa que tem recursos financeiros, ela tem um meio de ação maior em determinados casos do que pessoas que não têm esses recursos. Mas existem situações, por exemplo, que o recurso financeiro não vai resolver, mas o conhecimento resolve. O saber com quem falar resolve. Então, você percebe que ninguém tem todos os recursos disponíveis e nós vamos ter que lidar, para cada situação, nós vamos ter que lidar com a nossa própria realidade. E esta realidade, ela se impõe a cada um de nós. Quer você queira ou não, a realidade ela está dada. Eu, portanto, preciso aprender a reconhecer esta realidade que não está sob o meu controle, ver quais são as dificuldades mediante a realidade que se impõe e perceber também quais os recursos que eu tenho para enfrentá-la. É assim que o povo de Deus sempre aprendeu a lidar com os ataques, com as circunstâncias adversas e não se vitimizar. Porque existe outro caminho, que é o caminho da vitimização. Porque fulano só cresceu porque é filho de rico. Ciclano só deu certo na vida porque tem uma família muito equilibrada. Você não sabe o que eu passei. Isso pode ser verdade. E eu concordo que na maioria dos casos, quem fala isso, fala a verdade. Mas os crentes não têm o direito de dizer que estas verdades, essas realidades externas a mim, elas são determinantes para o meu futuro. Não são. Abraçar esse tipo de discurso é se vitimizar. E tudo que um crente não pode ser é vitimista. Nós devemos reconhecer a realidade. É dura? É dura. Mas quais são os recursos que eu tenho? Eu não tenho recurso financeiro, mas eu devo ter algum conhecimento. Eu devo ter algum amigo. Eu devo ter alguma oportunidade. Quantas são as histórias na igreja, na história da igreja, inclusive, de pessoas que tiveram dificuldades muito grandes ao nascerem e foram vencedoras na vida. E, evidentemente, eu não estou falando aqui simplesmente do ponto de vista financeiro, porque a vida é muito mais do que finanças, mas passa por aí. Então, nós não podemos ser vitimistas. Eu poderia começar a falar sobre isso, por exemplo, citando José. José nasceu numa família ordenada, equilibrada, pelo menos do ponto de vista de autoridade. Todos respeitavam o pai. Mas José, conta a Escritura, era aquele que enchia os olhos do pai, porque ele amava fazer a vontade do pai. E o que foi que aconteceu na casa de José? Foi vítima de inveja. Foi vítima de ciúme dos seus próprios irmãos. Foi vendido, preso, escravizado. E quando já ninguém dava mais nada por ele, José ascendeu até o posto mais alto depois de Faraó no Egito. Porque quem governa é o Senhor. Os irmãos lembram das palavras de José? Eu vou pregar isso durante esses dias, Gênesis 45. Quando os seus irmãos o reconheceram e ele já era o governador de todo o Egito, os irmãos ficaram com medo e disseram: o nosso pai disse que você não poderia se vingar de nós. Ele disse: não se preocupe, eu compreendo a forma como Deus age. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou bem. Eu reconheço que eu vim na frente de vocês para dar salvação à minha família. Percebe?
É assim que o crente olha para as circunstâncias difíceis. Deus está conduzindo a minha vida na circunstância difícil, sob ataque, sob pressão. E Deus pode me fazer alguém grande, se Ele quiser. Isso acontece com José, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Davi, que do menor da casa passou a ser o rei mais conhecido de Israel. Sabe por quê? Porque esta é a história do Evangelho. Nós lemos aqui Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Aquele que habitava em glória, ele desceu da sua glória para ser humilhado. E na sua humilhação foi o mais humilhado dentre os homens, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A história do Evangelho é a história de um povo onde as circunstâncias não cooperam, mas este povo não se vitimiza. Este é o povo mais guerreiro do mundo, como foi Jefté. Se você olhar para a sua Bíblia, Juízes capítulo 11, logo no começo é dito qual é a origem desse homem. Observe, verso 1. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém, percebe, é falado do espírito dele. Ele é um homem valente, ele não é um frouxo, ele não é um tímido, ele é um homem valente. Porém, a sua circunstância não era boa, porque ele era filho de uma prostituta. Eu lhe pergunto, o que esperar de um filho de uma prostituta? Que futuro tem um filho de uma prostituta? Ninguém daria nada para Jefté. Seus irmãos não deram nada por ele. Observe, verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Você não tem parte com a nossa herança, porque você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta. Você é um homem desonrado. E assim, qual é a culpa que Jefté tinha de ser filho da prostituta? Ninguém escolhe ser filho de quem é. Ninguém escolhe nascer na circunstância que nasceu. Mas apesar de não ser culpa ser filho da prostituta, essa era a sua desgraça. Essa era a circunstância da sua vida. Daí, você teria dois caminhos. O do vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meus irmãos não me querem. Meus irmãos me expulsaram de casa porque eu sou filho de uma mulher prostituta. Ou então, lembrar do espírito valente que Deus o deu. Mas existe também uma outra história que foi colocada na Escritura de maneira paralela a esta, ainda no livro de Juízes. Se você voltar comigo para Juízes 9, evidentemente eu não vou ler o texto todo, mas só apresentar o personagem. Verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso da vossa carne. Abimeleque. Veja, Jefté é um juiz que nasceu filho de uma prostituta. Abimeleque, esse nome é uma junção de duas palavras em hebraico, Av, que é a palavra pai, e Melech, que é a palavra rei. Ele é filho do rei. Ou seja, um é filho de uma prostituta e o outro nasceu filho de um rei. Só que se você lê a história de Juízes 9, o filho de Gideão, o filho de um rei, se tornou um homem violento e idólatra. O final da história de Abimeleque, ele sendo morto por uma mulher
para ser envergonhado pela violência que ele fez em Israel. Tinha tudo para dar certo. Você percebe isso? Aqui o autor bíblico ele está estampando na nossa face a circunstância que ele nasceu poderia ser determinante para que tudo desse certo. Mas ele toma a circunstância boa, a providência de Deus, que foi boa para com ele, graciosa para com ele, e ele joga no lixo. Porque ele quis ser, ele trazia no seu nome filho de um rei, e ele colocou isso no coração. Já Jefté, voltando lá para Juízes 11, trazia no seu nome, registrado na Escritura, que ele era filho de uma prostituta. Mas este, verdadeiramente, era filho de um rei. Você pode, muito provavelmente, não seja filho de um rei. Você pode ter nascido numa família humilde. Você pode, inclusive, hoje, sua família está passando circunstância muito adversa. Ataques de todos os lados. Meus irmãos, ou vocês vão se curvar às circunstâncias, ou vocês vão crer no Deus que muda as circunstâncias. O que muda de uma história para outra é o que está no teu coração. Se você for orgulhoso e começar a debater com Deus, o teu fim é o de Amaleque. Mas se você tiver um coração valente no Senhor, mesmo que todas as circunstâncias na tua casa sejam contrárias, o Senhor pode mudar a história da tua família. Como é que isso aconteceu com Jefté? Ele foi expulso de casa, verso 2 do capítulo 11, e então ele precisa procurar uma outra forma de viver. A partir do verso 3, acompanhe comigo. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram para com ele, e com ele saíam. Ao ler esse texto, vocês vão ter que ter muito cuidado com algumas palavras que são usadas aqui. Porque na nossa concepção, leviano é uma pessoa imprudente, irresponsável. Mas aqui o leviano, a tradução tem mais a ver com pessoas que não tinham uma residência fixa. Ou seja, eles eram leves, eles eram nômades. Foram vários homens rejeitados por suas famílias que precisaram ganhar vida. Várias famílias se formaram a partir disso. E como eles faziam para ganhar vida? Deus havia dado Canaã a Israel. Estes homens eram homens israelitas. E eles ganhavam a vida lutando, guerreando, por um pedacinho de terra a cada vez. Esse foi o destino de Jefté. Alguns Deus dá terra. Eles já nascem com uma herança. Não há absolutamente pecado nenhum nisso. Mas a outros ele não dá terra. São homens levianos neste sentido, que precisam lutar todos os dias pelo pedaço de pão da sua casa. Mas em um sentido, irmãos, todo pai de família passa por isso. Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso não foi dada para os pobres. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não. Você pode ter uma conta bancária de milhões, mas a tua oração é: Pai Nosso que estás nos céus, e depois você diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todos os homens bíblicos são levianos nesse sentido. Vivem na luta. Não estão conformados às suas circunstâncias. A família está com problemas, eles vão lutar pela casa. Eles vão formar uma família para a glória de Deus. Então ele passa a ser um homem leviano, se juntando com estes outros, e esquece lá a situação inicial onde ele nasceu. Aí veja que a história ela dá uma mudada a partir do verso 4. Há uma mudança muito brusca, verso 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Espera aí.
Agora, porque vocês estão sob ataques, agora vocês querem me ouvir, agora vocês querem como general de guerra, mas eu não era o filho da prostituta? Como as coisas mudam. Muitos de vocês, muito provavelmente, já passaram por circunstâncias assim. Você é desprezado, você é humilhado pela sua circunstância, coisa que você não tem controle. Mas você, pela força que Deus te deu, vai para a luta. E passado algum tempo, Deus muda a circunstância. E as pessoas que desprezaram são as mesmas que vão te pedir ajuda. Quantas vezes pessoas que zombam da nossa fé e estão em aperto, voltam para pedir oração? Quantas vezes? Pedir conselho. Estou sem saber o que fazer aqui. Mas você não é o sabichão? Você não sabe todas as coisas? E a minha religião é coisa de gente fraca? Então por que agora na tua fraqueza você quer me ouvir? E aí veja a sabedoria de Jefté. Ele não vai negar ajuda, mas ele não perde a oportunidade para falar a verdade. Ele diz, mas espera aí. Vocês me expulsaram de casa, vocês me aborreceram. Esse é um sinônimo no hebraico para você me excluir, você me expulsar. Vocês me expulsaram e agora querem me ouvir? Agora querem que eu seja o juiz de vocês? Tudo bem. Mas agora eu vou estabelecer as regras. Não vai ser como vocês querem. Quais são as regras dele? Veja, verso 8. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então vos serei por cabeça. Veja, ele começa a estruturar as coisas aqui. Veja, em primeiro lugar, entendendo agora a providência de Deus, por que Deus permitiu que ele fosse expulso da casa dele? Para que ele pudesse andar com levianos, e pessoas que vivem tendo que lutar, aprendem a lutar, e agora ele está pronto e preparado para lutar pela sua própria família. Percebe que há uma ligação com a situação lá de José? Se você não for humilhado e passar por dificuldade, você não vai poder ajudar quem passa por dificuldade. É a estrutura do evangelho. Quem não passa pela cruz não tem glória. Então Jefté teve que ser expulso de casa para depois ajudar a sua própria casa. Os homens precisam aprender que o nosso trabalho em casa, de liderar a nossa casa, não é um trabalho que vai viver sob aplausos da esposa e dos filhos. Não existe isso. Eu não quero minha esposa nem meus filhos me bajulando. Eu só quero respeito. E não porque eu tenha esse respeito de mim mesmo, mas porque a autoridade que um pai carrega em casa é a autoridade de Cristo. E quando uma esposa ou um filho desrespeita um pai, eles estão desrespeitando Cristo dentro de casa. Então eu não quero bajulação de ninguém na minha casa, eu só exijo respeito. Ele foi humilhado pela sua própria casa. Os homens precisam estar dispostos a serem humilhados na sua casa, a sofrerem pela sua casa. E não importa, você acha que os seus filhos entendem tudo que vocês fazem para o bem deles? Ora, Evinha está doente esses dias aí, sem poder comer algumas coisas, com restrições. E ela fica perguntando, por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu vou esperar que uma criança de 6 anos entenda? Ela não vai entender. Talvez ela fique até chateada comigo. Imagina se eu vou me dobrar a esse sentimento dela. Aí eu não vou dar mais um remédio que arde, que é ruim, o gosto. Eu não vou fazer a dieta que o médico mandou que fizesse, porque eu estou tão carente do afago da minha filha que eu não dou o que ela precisa. Homens não estão na terra para fazer o que agradam os outros, mas o que eles precisam. Tua esposa precisa ouvir o que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Teus filhos precisam da tua liderança,
não para que eles te amem nesse sentido de afago e bajulação. Jefté tinha um coração tão valente que ele foi humilhado e depois ele reconheceu: a humilhação que eu passei, a luta que eu passei foi para ajudar a minha família. E eles talvez não entendam o que eu faço por eles, mas eu não posso fazer nada por isso, porque eu não vou prestar contas à minha esposa, eu não vou prestar contas aos meus filhos. No dia do juízo, eu vou prestar contas a Deus pela alma deles. Então, muito me agrada quando eles reconhecem. Paciência quando eles não entendem. Paciência quando não entendem. Jefté estabelece agora as regras da casa. Ele diz, verso 9, então Jefté perguntou aos anciãos: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Isso, eu não estou aqui atrás do afago nem do carinho de vocês. Eu quero saber só uma coisa: vocês vão me respeitar, porque vocês não me respeitavam. Vocês me chamavam de filho de uma prostituta. Isso é um dos maiores palavrões que se chama. Vocês vão continuar me tratando assim ou vão me tratar como um homem de bem? Sabe por quê? Todo mundo quer um Salvador, mas ninguém quer um Senhor. Todos querem um Salvador. Estavam no aperto. Estão agora em aperto. Aí vão buscar Jefté. Aí ele diz: espera aí, mas quando passar o aperto? Quando tudo se estabelecer, quando tudo voltar ao normal, vocês vão continuar me obedecendo? Os pastores, os presbíteros sabem muito bem o que eu vou falar agora. Pais e mães já devem ter passado por isso em alguma circunstância. Quando algumas pessoas passam por aperto, elas tendem a procurar o primeiro lugar, a igreja. Corre todo mundo para a igreja. E eu não estou dizendo que está errado, é o lugar para se correr. O problema é que no aperto, tu faz tudo o que o pastor manda. Quer dizer, tem uns que nem isso fazem, né? Nem no aperto. Mas vamos pensar positivamente. Então, no aperto, todo mundo está disposto a fazer o que for possível para salvar o casamento, para arrumar um emprego, para tentar casar. Mas aí casou. Mas agora está empregado. E agora o casamento está resolvido. O que é que eles fazem? Muito obrigado, pastor. Amo esta igreja de coração. Mas agora meu emprego me consome tanto que eu não venho para a igreja. Meu casamento é tão importante que eu não posso vir para a igreja. E aí a gente vira o jogo contra a igreja. Porque nós estamos loucos por Cristo como Salvador. Mas ninguém, quase ninguém quer Cristo como seu Senhor. E como é que a gente sabe se o nosso coração está assim ou não? Veja como você trata a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você só a quer no aperto, ou se você quer o tempo inteiro. Minha casa está sob pressão, corre para a igreja. Saiu da pressão, volta para casa. E aí tratam a igreja como SAMU espiritual. É porque o SAMU não é assim? Você liga lá 192, ele vem, ele atende, você não sabe o nome do sujeito, você só diz onde está a dor, ele leva para o hospital, e de lá você nunca mais sabe nem quem lhe atendeu. Mas a igreja não é um SAMU espiritual. A igreja é a casa de Deus. Nós nos chamamos de irmãos. Como é que um irmão só vai para a casa do pai quando está em aperto? Jefté disse: vocês vão me honrar quando saírem do aperto? Eles disseram: Deus é testemunha que nós estamos nos comprometendo a honrar essa palavra. Ele disse: então vamos lá. Então vamos resolver o ataque. A partir do verso 11, acompanhe comigo. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo
o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, para passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Senhor não foi confiado em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território, pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse do território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Aí ele diz no final: assim o Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Em primeiro lugar, ao ser alçado como juiz e general de Israel, esse homem que tem um coração valente, chamado Jefté, e que enfrentou todas essas circunstâncias para chegar onde chegou, apesar de ser valente, ele não era tolo, nem precipitado. Porque tendo um exército ao seu lado, ele poderia rapidamente ir para a guerra. Mas você percebe que ele não vai para a guerra, ele manda carta. Ele é um diplomata. Porque enquanto depender de vós, tende paz com todos. O mundo nos ataca o tempo inteiro, mas você não tem como ficar pegando briga com o mundo o tempo todo. É preciso ter uma certa diplomacia. É preciso saber lidar com as circunstâncias, evitar ao máximo o confronto. Enquanto for possível, irmãos, livrem a família de vocês do confronto. Guerra não é bom para ninguém. Um homem, ele precisa ter capacidade de violência, de exercer a violência, porque é da natureza do homem a defesa. Homens que não estão dispostos a matar pela sua casa, nunca aprenderam a respeito de Cristo. Porque Cristo morreu como ovelha. Mas o que ele vem para fazer não é mais como ovelha. Agora ele vem para julgar. E ele vai lançar no fogo do inferno os seus inimigos, para defender a sua família. Porque Cristo é pastor e não lobo. Agora, o auge da masculinidade bíblica, preste muito bem atenção nisso, não é a violência, não é o exercício da violência. É um homem saber que tem a capacidade de exercer a violência, mas ter o poder de controlá-la, porque o nome disso é domínio próprio, fruto do Espírito. Portanto, irmãos, covardes não exercem domínio próprio, porque vão dominar o quê? Os homens covardes não têm esse fruto do Espírito, porque não tem a que dominar. Mas os homens bíblicos, eles se iram, sabe por quê? Porque Deus é um Deus irado. Mas Deus contém a sua ira. E Ele ensina o seu povo a fazer assim. Enquanto depender de vós, tende paz com todos. Conversa, dialoga, manda carta, WhatsApp, e-mail, te livra do problema e da guerra. Se puder, usa da tua palavra para
retirar o furor da conversa. Mas esteja disposto a defender a tua casa, seja o que for o necessário. Ele mandou carta. E sabe qual foi a resposta do rei de Seom? Ele disse, não, vocês tomaram a nossa terra, a gente está indo para aí tomar de volta. E aí é onde entra a sabedoria de um homem bíblico. Porque ele não responde na carne, ele responde no espírito, ele responde na palavra. Ele vai citar um texto, que eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso. Deuteronômio 2, versos 9 e 19. Nós não podíamos, de maneira nenhuma, tomar essa terra de vocês, porque Deus, quando nos deu a terra, Ele proibiu tomarmos as terras dos Moabitas e dos Amonitas. Porque vieram da descendência de Israel. Eles estavam proibidos, então nós não tomamos. Quando nós chegamos até vocês, ainda quando Moisés era o nosso líder, Moisés, também um grande diplomata, enviou cartas pedindo autorização para passar pela terra de vocês, e vocês não deixaram. Vocês depois perderam a terra para outro povo, mas não fomos nós que tomamos. Nós tivemos que dar uma volta de 40 anos até nos estabelecermos aqui. E nesse meio tempo, vocês perderam a terra. Quando nós chegamos, a terra já era de outro povo e nós tomamos deles. Como é que agora vocês estão dizendo que a terra é de vocês? Você percebe? Só um homem que conhece a história da Escritura poderia dar uma resposta como essa. Só um homem cheio do Espírito pode dar uma resposta assim. Conhecer a palavra, conhecer a história da nossa fé, não é esfriar na fé. Muito pelo contrário. Só existe um verdadeiro fervor. É o que procede da palavra. Todos os outros são enganosos, mas o verdadeiro fervor procede da palavra. É tanto que ele diz, veja na sua Bíblia, verso 23, assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser nosso dono agora? O dono da nossa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Vocês têm um ídolo, e vocês consideram que o que o ídolo dá a vocês é de vocês, se vocês querem tomar o nosso agora, não irão tomar. Ele continua, verso 25. És tu melhor que o filho de Zipó, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon. Por que vós, amonitas, não as recuperaste durante este tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Sabe como é que Deus ia responder com quem estava a razão? Ele disse, eu tentei ir pela paz. Não vai pela paz, vai como? Vai na guerra. Quem ficar de pé por último é aquele que Deus julgou está certo. Vamos para a guerra. A circunstância não é boa. Você tentou de tudo. Você tentou livrar sua família de todos os ataques do inimigo. Evitou o ter que entrar na guerra. Mas meu irmão, minha irmã, tem hora que não tem como evitar a guerra. É claro que eu devo procurar diminuir a necessidade da guerra, mas não entrar em guerra nenhuma é impossível. Este mundo jaz no maligno. E como o pastor falou agora há pouco, ele está o tempo inteiro, por inveja, por ciúme, atacando a nossa família. E a melhor forma de se defender, como é que é? É atacar. Não quer conversa? Então vamos para cima. E ele vai, a partir do verso 29, tratar com esse inimigo. Observe. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon.
Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Agora a situação começa a complicar. Veja que ao ir para a guerra, a palavra deixa muito claro como ele foi. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Percebe que guerra não é coisa de ímpio simplesmente, mas um homem cheio do Espírito. E aí, muito provavelmente na sua Bíblia, o Espírito está com E maiúsculo, né? Porque aqui é o Espírito Santo que veio sobre ele. Ele foi cheio do Espírito para a guerra. Se a nossa casa está sob ataque, nós homens precisamos estar cheios do Espírito. Para quê? Para a guerra, meu irmão. Esse mundo não é parque de diversões, é guerra. E ele vai para a guerra e vence a guerra. Cheio do Espírito, vence a guerra. Mas antes de sair, ele faz um voto. E esse voto é a grande polêmica do texto. Esse texto é conhecido, não pelo que eu falei até agora, mas pelo que nós estamos nos aproximando. Pelo voto de Jefté. Afinal, o voto de Jefté foi um voto de tolo ou não? Veja, esse é um daqueles textos complicados de a gente interpretar, porque à primeira hora você disse que é uma grande tolice o que ele fez. Mas eu trouxe alguns argumentos aqui para tentar mostrar aos irmãos que não me parece ser bem assim, certo? E se você já tem uma opinião formada a respeito desse texto, por favor, deixa eu terminar a argumentação para você repensar ou não o que você acha a respeito do voto de Jefté. O voto diz respeito à guerra. Ele diz: quando eu voltar, a primeira coisa que eu vi, eu vou consagrar ao Senhor. Eu vou entregar. Veja como é que diz o texto. Verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Todo mundo sabe que o holocausto, segundo Levítico capítulo 1, é um sacrifício onde o animal ele era entregue e queimado, consumido completamente no altar. Então, quem passar na minha frente, eu vou consumir no altar. Parece ser isso. Veja, na construção de interpretação bíblica, eu uso gramática, eu preciso usar o contexto e eu preciso usar a doutrina. Como é que essas coisas vão se desenvolvendo ao longo da Escritura. E eu vou pontuar isso. Primeiro, o contexto de Jefté. Em momento algum até agora, vocês viram Jefté como um homem imprudente. Toda hora ele está evitando a guerra, ele está evitando o problema com seus irmãos, ele está evitando o tempo inteiro tomar decisões inapropriadas, sempre orando e pedindo orientação ao Senhor, certo? Então, assim, o texto já não nos deixa pensar dessa forma, como Jefté sendo um homem imprudente. Segundo lugar, não há nenhuma passagem bíblica que condene os atos de Jefté. Muito pelo contrário, Jefté ele é exaltado no Novo Testamento. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 32. Diz assim: no rol da fé, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel
e dos profetas. Jefté está ao lado de Davi e dos profetas como os grandes homens de Deus na história. Ele não é imprudente, ele era um homem cheio do Espírito, e o Novo Testamento avalia o seu trabalho, o seu ministério, como sendo semelhante a de homens como Davi e dos profetas. Mas tem mais, a lei de Deus condena o que Jefté está fazendo aqui. Deuteronômio 12, 29 a 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te e não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não fareis assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Ou seja, não façam como fizeram os filhos de Moloque, que matavam os seus filhos queimados. Isso está prescrito na palavra de Deus. E lembram, Jefté era um homem de muito conhecimento da palavra, especialmente do Pentateuco. Ele conhecia a lei. Ele deu resposta ao rei de Seom com a lei. Como é que agora ele esqueceu da lei? Mas tem mais. Levítico, capítulo 5, versos 4 e 5. Havia solução para o voto precipitado. Levítico 5, 4 e 5. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber, depois culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, um cordeiro ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Ou seja, a própria lei dizia que quando alguém cometia um voto de tolo, a lei dava a oportunidade do sacrifício pelo voto de tolo. O Senhor nos conhece. Então, ao dizer que Jefté matou a sua filha, é dizer que não só ele desconhecia a lei, como ele desconhecia a solução que a lei dava ao problema dele. Eu não vou ler Levítico 27, mas é um outro texto que fala que mesmo que você tivesse feito um voto de tolo e você não quisesse voltar atrás, você poderia mudar o tipo do voto. No caso, ele poderia tirar a filha dele e colocar um animal. E nem isso ele fez. Então, é muito estranho pensar dessa forma. Então, voltando lá para Juízes 11, como é que a gente deve interpretar, então, esse voto de Jefté? Vamos para a gramática. Verso 31 diz assim: quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Essa é a grande questão. Boa parte dos comentaristas e dos exegetas diz que esse uso da palavra e, essa tradução e, que dá é uma conjunção aditiva, né? Você vai juntar uma coisa à outra, está correta. Então, a leitura deve ser, verso 31, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Mas existe uma outra forma gramatical de interpretar o vav, que é uma partícula no hebraico, uma consoante, que pode ser sim uma conjunção adversativa, como nós temos no português, muitas, né? Mas, porém, contudo, todavia, pode ser interpretado assim, com certeza, mas muito provavelmente aqui é um disjuntivo, que é ou uma coisa ou outra coisa, percebe? Esse vav, essa partícula, ela é usada muitas vezes, interpretada assim, traduzida assim, como ou uma coisa ou outra coisa, e não somente como essas outras conjunções. E nessa leitura vocês vão entender que já não é mais o mesmo sentido do voto. Leia comigo novamente agora com essa perspectiva, verso 31.
Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, ou eu oferecerei um holocausto. Esse pessoa será do Senhor, ou eu oferecerei como holocausto. Ou seja, ou uma coisa ou outra coisa. Se for uma pessoa, eu vou consagrar. Se for um animal, eu vou oferecer. O que é que nos corrobora a pensar que esta interpretação gramatical ela faz todo sentido? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E este é o vosso culto racional. A palavra sacrifício ali é a palavra holocausto. Evidentemente está escrito em grego, mas Paulo não era grego, Paulo era um hebreu. Então ele pensa como um hebreu. Ele usa a palavra holocausto, ele não tirou do nada, ele tirou do Antigo Testamento, porque ele era fariseu de fariseus. Ele conhecia a lei do Senhor. Portanto, ele usa de maneira figurativa a palavra holocausto. Ele não está dizendo que você vem para o culto para ser um holocausto. Você vai ser queimado no culto, né? Provavelmente domingo não estaríamos aqui com a igreja muito cheia. Mas fiquem tranquilos, vocês vão ser holocausto, mas vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, que não é mais o antigo culto, mas é o de agora. Então, o que é que nós estamos vendo lá em Jefté? Ele vai consagrar alguém. Se for um animal, a lei diz que o animal pode ser morto, então vai ser morto e queimado. Se for uma pessoa, vai ser consagrada. E o oitavo e último argumento a favor desta forma de interpretar o voto é a leitura natural do texto. Volta comigo lá para Juízes 11. Em seguida, o que é que acontece lá com a filha de Jefté? Veja, verso 36. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses tornou para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Qual era o voto dele? Não podia casar. É óbvio. Perdeu o neto. Ela não podia casar. E qual era o peso dele? A descendência de um filho de uma prostituta que ascendeu para ser juiz de Israel, não teria continuidade. Bateu um orgulho ali em Jefté, né? Sofri tanto para chegar até aqui, e por minha tolice, eu não vou ter continuidade. A minha descendência não terá continuidade. Mas guarda essa informação. Ele vai para conversar com a filha e diz: minha filha. Ele vai pesado para falar com ela. Você não sabe o voto que eu fiz. Eu votei que, se eu vencesse a guerra, a primeira pessoa que eu visse, eu iria consagrar. Num mundo como o nosso, irmãos, onde os nossos filhos estão o tempo todo ouvindo dos seus professores, dos seus colegas, da TV, das séries que assistem, de todos os lugares, pressão por todo lado, para que eles sejam cada vez mais desobedientes, rebeldes, insatisfeitos, ingratos. Imagina a tua filha, o teu filho, ouvindo que você fez um voto e que ela não vai poder mais casar. Imagina qual seria a reação dela. Ele chora. Mas veja aqui, que as circunstâncias não determinam como vai ser a nossa casa. Veja como a neta de uma prostituta
que foi bem criada pelo seu pai, homem valente e temente ao Senhor, como ela reage a uma situação como essa. Verso 36. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor vingou os teus inimigos, os filhos de Amon. Ela acalma o coração do pai. Seja feita a tua vontade. Um dia a Trindade se reuniu. Um dia é modo de dizer, porque isso foi na eternidade. Mas o pai disse assim: eu tenho um plano. Eu vou criar todas as coisas. Eu vou ordenar uma história. Nessa história, o ser humano vai pecar. Ele vai se afastar de nós. E você, meu filho, você vai para lá para morrer por esse povo. Você vai deixar a sua glória. Você vai deixar o conforto da nossa casa. E você vai se casar com essa mulher. Você vai resgatar essa mulher e vai trazer aqui para morar conosco. Meu plano é esse. E aí, o que é que você acha? Claro, meu pai. Seja feita a tua vontade. E o Espírito disse: eu vou lá e vou selar essa obra. Então passou muito tempo, todo desenrolado do Antigo Testamento, até que chegou a plenitude dos tempos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele encarnou. Sob qual circunstância? Sob ser filho de um rei? Nascer num palácio? Não. Ele nasceu numa manjedoura. Ele era considerado o mais desprezível entre os homens. Ninguém fazia caso dele, disse o profeta Isaías. Humilhado, desprezado, não havia nele beleza nem formosura. Me diga qual é a circunstância favorável para que Cristo fosse o que Ele é. Nenhuma. Mas era valente e cheio do Espírito, filho de carpinteiro. E aquele homem, ele foi glorificado, sabe aonde? Na cruz do Calvário. Mas antes disso, como um homem, ele orou no Getsêmani, dizendo, sabe o quê? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Para mostrar que ele tem natureza humana, que ele sofre. E o pai disse, não. Ele diz, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque verdadeira comida e verdadeira bebida é fazer a tua vontade. E o pai disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele subiu na cruz do Calvário. E ali ele foi glorificado ao terceiro dia. E podiam dizer, ele morreu. Não deixou família. Para que tudo isso? Sofreu porque só para agradar o pai. Ela sofreu só para agradar o pai. Jefté pensou, não terei descendência. Todos nós somos descendentes de Jefté. Todos nós, na fé, temos a mesma fé de Jefté. Sabe por quê? Porque Jefté e a filha dele apontavam para Cristo. Ele é o valente que tirou o seu povo da escravidão de um povo ímpio. E a filha dele aponta para Cristo. Veja, se alguém acha que as nossas mulheres não podem apontar para Cristo, então lembrem-se da neta dessa prostituta, que disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade, meu pai. É para a glória do Senhor, então eu não vou casar. Não tem problema, eu não vou casar. Mas seja feita a tua vontade. Meus irmãos, se as nossas famílias estão sob ataque, e estão, a grande questão é, eu estou disposto, em primeiro lugar, a deixar de lado
essa conversa mole de vitimista, eu nasci assim, vou morrer assim, isso é teologia de Gabriela. Não funciona. Os crentes nascem de uma forma e viram novas criaturas. Você nasceu de uma forma, não vai morrer da mesma forma. Não seja vitimista. Enfrente a circunstância e diga: Deus pode mudar as circunstâncias. Depois, evite confrontos desnecessários. Proteja seus filhos de confrontos desnecessários. Ensine a tua casa o caminho da diplomacia, mas não seja frouxo. Porque tem hora que tem que enfrentar o inimigo. Os que te humilharam voltam para te pedir ajuda. Ajude, mas lembre, vocês vão querer só o meu Salvador ou vão querer também o meu Senhor? E por fim, estejam dispostos diante desses ataques a não fazer a tua, mas a vontade do Senhor. Porque senão, não tem jeito. Se toda vez que você sofrer um ataque em casa, você dizer: vou resolver do meu jeito, aí fica complicado. Fica complicado dos teus filhos, inclusive, darem uma resposta como essa. Porque eles vão te dizer: o Senhor não faz isso, a senhora não faz isso lá em casa, como é que está cobrando de mim? Mas há uma forma, e uma única forma, de protegermos as nossas casas dos ataques. É se nós olharmos para o Senhor e dizermos: Senhor, ajuda-me porque eu não sei sozinho, mas ajuda-me a fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor, a não tomar decisões tolas e precipitadas. Ajuda-me, Senhor, a não querer criar um mundinho à parte para a minha família, sem que eles possam ir para o mundo preparados, evidentemente, e lutar contra o mundo. E vencer o mundo em Cristo. Ajuda-me a não usar a igreja como muleta. Que quando eu estou enfermo, eu uso, depois eu jogo lá. Porque se nós fizermos isso, irmãos, os nossos filhos vão aprender. E no dia que você der uma ordem para eles, se você disser assim: não case com fulano, já pensou nisso? E teu filho disser: não vou casar porque o Senhor mandou. Esses dias o presbítero, amigo meu, Luciano, ele tem 3 filhas, está indo para um quarto, agora é um homem, e a filha que é da mesma idade de Evinha, 6 anos, Cecília, ela estava brincando que quando ela casar, né, criança tem muito isso, né, pensando na casa dela, no marido dela, e o pai dela disse assim: e você vai casar com quem? Aí, como um bom paraibano, né, diz assim: oxe, papai, vou casar com quem o senhor mandar. Eu disse: mas que coisa linda, né? Que cresça assim. Meu filho, bote nos umbrais da tua casa, para que ela aprenda a honrar o pai e a mãe. Vocês sabem que na Escritura o casamento não é só por uma ordem, não é um contrato entre os pais. Por exemplo, quando o filho de Abraão foi casar, e Abraão, lá em Gênesis 24, mandou um mensageiro em seu nome, antes dele voltar com aquela moça, ela foi questionada se ela queria ir. Gênesis 24, versos 54 a 57. Ela disse: irei. Porque os nossos filhos são respeitados nas suas decisões. Só que as decisões dos filhos não são neutras. Elas procedem de onde? Daquilo que aprenderam com os pais. Então que os nossos filhos, sob todos esses ataques do mundo, eles aprendam a pensar biblicamente, a se defender biblicamente, a viver biblicamente. Sabe por quê? Porque assim como a casa de Jefté não acabou nele, nós somos herança. Se agirmos assim, a nossa descendência honrará a história de Jefté
mas principalmente a história daquele que morreu na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo. As futuras gerações, sob a pressão que for, continuarão andando nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos livre de cedermos às pressões, mas não nos livre das pressões. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio desta noite de estarmos reunidos em Teu nome para Te ouvir. Dá-nos, Senhor Deus, o Espírito de Cristo que esteve em Jefté, que esteve em José, que esteve em Moisés, em Davi, mas que procede do Senhor. Que homens e mulheres que estão aqui, Senhor, sejam quais forem as suas circunstâncias próprias, que foram determinadas por Ti mesmo, estejam prontos a sair daqui e enfrentá-las em nome do Senhor, sabendo que Tu és o Deus que muda as nossas circunstâncias, se andarmos nos Teus caminhos. Que como a filha de Jefté possamos dizer: Pai, seja feita a Tua vontade, porque ela apontava para o Teu Filho, que fez a Tua vontade até a morte e morte de cruz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém.